Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o que Deus quer para mim, eu quero. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua presença, pela Sua palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que muitos são os sonhos nessa vida, mas quem pode sonhar igual a Deus? Quem pode saber de tudo como Deus? Quem pode nos capacitar mais que o Senhor? Todas as vezes que nós ouvimos a verdade e aceitamos, nós nos sentimos bem. E uma coisa nós temos que sempre ter certeza: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, o que Deus quer para mim, eu quero. O problema todo nasce quando eu não quero saber o que Deus quer para mim, mas eu quero criar os meus planos, eu quero criar os meus sonhos. E o mais curioso, que nem sempre isso se baseia naquilo que nós sentimos, mas naquilo que nós vemos e admiramos. Quantas pessoas na nossa vida, às vezes você olha e fala: nossa, deve ser bacana ter essa vida. E você, de uma forma, começa a buscar ser como essa pessoa. Quantas inspirações! Hoje nós vivemos numa era que tem os influencers. Pessoas que a gente olha e de alguma forma quer ser igual. A única pessoa que eu sigo é Jesus. Então ele é o meu influencer preferido. E se for para seguir alguma coisa, eu prefiro seguir a ele. Se for para querer alguma coisa, eu quero o que ele tem para me dar e o que ele tem para me fornecer. E isso é muito importante. A nossa vida toda, ela precisa ser pautada nisso. Se não sabe o que vai acabar acontecendo, nós vamos acabar criando sonhos dentro do nosso coração, e esses sonhos, muitas vezes, eles não vão estar alinhados com a vontade de Deus. E a partir do momento que eu não tenho aquilo que eu quero, eu começo a ficar insatisfeito. Ao invés de reconhecer aquilo que eu já tenho, eu desprezo tudo que eu tenho por aquilo que eu não tenho. Então é como se eu não tivesse nada. Porque pra gente só tem valor aquilo que é do nosso interesse. Percebe que o lixo que você coloca pra fora da sua casa, tem pessoas que passam coletando. Para você aquilo não tem interesse, mas para elas é o sustento. Então percebe que o ponto de interesse, ele é muito importante naquilo que você retém ou nas coisas que você descarta. Mas a vontade de Deus, ela nos capacita a fazer a boa obra, para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos viver não apenas essa vida com dignidade, mas viver toda a eternidade. Lá em 1 João 2, versículo 17, a palavra do Senhor, ela diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o que é fazer a vontade de Deus? É querer o que Deus quer. Se Deus disse: olha, é isso que eu espero de você, tá excelente, tá ótimo. Nós sempre recebemos de Deus mais do que nós merecemos. E o nosso coração começa a ficar vaidoso quando eu acho que eu mereço mais. Quando eu olho o salário que eu recebo e acho que não é o suficiente. Se não fosse o suficiente, Deus não tinha te colocado naquele lugar. É confuso às vezes a gente entender a diferença entre uma pessoa que lida com as suas finanças com sabedoria e uma pessoa que não tem sabedoria nenhuma, tudo que ganha gasta, só compra coisas desnecessárias, compra coisas por causa de querer parecer maior ou melhor que as outras pessoas, e aí chega no momento que é necessário coisas que são básicas, ele não consegue. Aí acaba contraindo dívida, acaba contraindo as coisas. Pensa a longo prazo, sem dar desculpa, vai. Nós estamos aqui para crescer. Nós estamos aqui para aprender com os nossos erros. E isso não quer dizer que a nossa vida vai ser sempre essa dificuldade, sempre nada. Mas se você não aprender a fazer do jeito certo, não tem jeito de dar certo.
Não adianta Deus dar mais recursos. Quanto mais você ganhar, se você tiver essa mentalidade errada, mais você vai gastar. Porque é sempre assim. Se eu ganho um pouco mais, eu quero coisas melhores. E aí a gente vai indo. E às vezes o melhor não agrega nada, não tem tanta diferença. Vamos pegar 2 camisetas. Qual é a diferença de uma camiseta, sei lá, de 300, 400, 500 reais? Não vou comparar com uma de 20, que de repente a malha, mas uma de algodão, uma coisa bacana, que custa 70. Qual é a diferença? É o selinho. Não é a malha, mas é a vaidade. Quando eu uso, a outra pessoa olha e me fala, nossa, você entendeu? Então, para que eu preciso disso? Para que eu preciso estar perto de outra pessoa para que ela olhe para mim e veja, olha, ele é bem sucedido, porque olha a marca das roupas dele. Você não tem nada de errado em você gostar de coisas boas. O problema é quando eu posso comprar a marca mais cara? Pode, não tem problema nenhum você ter o melhor dessa vida, nenhum. O problema é quando a minha intenção é que os outros vejam que eu tenho uma marca boa. Olha a minha bolsa. Essa ideia de eu querer produzir um sentimento no outro de inveja. E aí que é a cobiça que Deus fala. Essa cobiça e o mundo, eles vão passar. A coisa que eu acho mais engraçado hoje em dia é a gente olhar essa pauta, né, de verde, né, de querer cuidar de um mundo que ele vai ser destruído. E tudo tem uma virtude por trás. Olha, vocês estão desmatando, então me obedeçam porque eu sei o que é certo. Você está entregando o controle da tua vida para cumprir regras malucas atrás de uma coisa que parece uma virtude que Deus já disse que vai ser destruído. Então assim, qual que é o sentido? De novo a gente volta naquele navio do Titanic afundando e a banda tocando. E não adianta, quando você lê uma letrinha ESG, você esquece, isso daí é maluquice. Não tem pegada de carbono, não tem pauta, não tem nada. E nessas eleições que a gente vai passar, você vai ver que tem um monte de gente transvestida, né? E sempre de esquerda, querendo dizer que isso tem que ser defendido. O que a gente precisa entender sempre é que o diabo, ele é astuto. Sempre que você falar de família, sempre que você falar de Deus, ele sempre vai querer problematizar as coisas e o melhor, ele sempre vai arrumar uma solução que não é Jesus. Nesse simples versículo de João, Deus diz, o mundo vai passar. Todos aqueles que estiverem lutando para que ele não passe, certamente que é do diabo, porque o mundo jaz no maligno. Então eu não consigo olhar alguém que contradiz aquilo que Deus fala com bons olhos. Vocês vão me desculpar. Sabedoria é justamente isso. É você saber que enquanto todo mundo está indo para o caminho errado, você ter a coragem de ir para o lado contrário. Você ter coragem de defender aquilo e acreditar naquilo que Deus ensina. Você acha que para Jesus, quando ele dizia, olha, eu vou voltar para o Pai, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. Você acha que eles acreditavam? Sério mesmo? Você acha que os discípulos após tinham consciência disso? Tinha nada. Estavam lá tudo chorando, tudo triste, enquanto não aconteceu, não... Mas o que é o interessante disso que está sendo dito? Que as palavras que Jesus disse são verdades. E através dessa verdade vem a nossa vida. E uma coisa eu tenho certeza, muitas das pessoas sabem o nome de Deus. Sabem, falam de Deus. Nossa, conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, mas tem um único problema, não são obedientes. Em dado momento pode até ter servido a Deus, em dado momento pode ter expulsado um demônio em nome de Jesus Cristo, porque o nome que expulsa é o dele, em dado momento. Mas, por não obedecer a palavra de Deus, por não obedecer aquilo que Deus diz. Vamos pegar um exemplo de um casal bem no comecinho que não obedeceu? Adão e Eva. Olha, não comam do fruto. Ah, não, vou comer. Vou comer. E aí? Olha a consequência que aconteceu. Eles poderiam chegar em alguém e falar, nossa, quem que é você? Não, eu sou o Adão, eu morava no paraíso. Mas por que você não tá mais lá? Não, porque eu escolhi, eu não quis mais lá, Deus tá... E não é isso que a gente faz com a vida? Dá uma desculpa para justificar o nosso erro? Não é o tempo inteiro assim, se explicando? Ao invés de falar, olha, eu pequei. Pronto, não preciso falar mais nada. É autoexplicativo a verdade. Agora, se eu começo a justificar, querer te convencer de alguma coisa, tem alguma coisa muito errada nisso.
E Deus na palavra, ele alerta sobre essas pessoas que não obedecem. O mais importante de tudo, o mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece a Deus, permanece para sempre. Se a tua vida é cheia de altos e baixos, começa a fazer uma análise aonde você não tem obedecido a Deus. E normalmente é aquele ponto que você não concorda. É aquilo que você acha que você não consegue viver sem. Mas o tempo inteiro fica pedindo perdão pela mesma coisa. Pelo mesmo pecado, pelo mesmo sentimento. É o apego. É a concupiscência. É justamente isso. É aquilo que a gente deseja que atrai a tribulação para a nossa vida. E a gente vive assim. E aí nós vamos lá em Mateus 7, versículo 21 a 23. A palavra diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, claramente, nunca os conheci. Afastem de mim, vocês que praticam o mal. Adianta saber o nome de Deus sem fazer a vontade de Deus? Não adianta de nada. Por isso que a vida de muitos não mudam. Eles usam a glória de Deus para se travestir de pessoas boas. Olha, eu frequento a igreja, eu sou uma boa pessoa, você é do mundo, viu? Eu não vou onde você vai não, viu? E aí, obedece a Deus? Não. Não tem coragem de ler a palavra de Deus. Não tem coragem de ter lido a Bíblia uma vez na vida. Não tem coragem de ajudar alguém. Não tem coragem de entregar sua vida a Jesus. Não tem coragem de renascer. Não tem coragem de defender aquilo que é certo. Eu dou minha cara a tapa todo dia aqui. Todos os dias eu venho dar minha cara a tapa. Tem dias que eu falo, nossa, eu falei. E eu falo mesmo e vou continuar falando. Jesus falou quando tinha que falar e se calou quando tinha que calar. A gente nota que em muitos momentos ele era instigado. Mas você não vai falar nada? E ele não falou nada. Quando Deus quiser que fale, nós falaremos. Quando for para ficar em silêncio, nós ficaremos. Porque o importante é obedecer ao Senhor. E não é assim na nossa vida? Não é assim que a gente percebe as coisas? Não é assim que a gente cria uma consciência muito maior? Mas o duro é você chegar lá na porta do céu e falar, Senhor, Senhor, ele, não te conheço, você é mau. E eu faço um desafio para você. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe a maldade daquilo que você pensa, você sabe as coisas desnecessárias que você diz, você sabe que você poderia aliviar a vida de muita gente. Cara, para de perseguir os outros, para do tempo inteiro problematizar. Cara, toda hora que você abre essa brecha, o diabo usa da tua boca e você acha que tá lindo, porque no final do dia é o glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. A hora que sai da igreja já xinga um, já coisa outro, trata mal outro, cara feia, resmungando e vai. Isso é vida. Eu sei que às vezes você pode não acreditar que existe uma vida diferente. Tem todo direito. Porque se você não tiver comunhão com Deus, você nunca vai experimentar essa vida. E essa vida, ela não é anunciada em nenhum filme da Sessão da Tarde. Na Sessão da Tarde a gente aprende que eu tenho que amar pessoas incondicionalmente. Então eu tenho que achar uma mulher, tenho que amar meu filho, tenho que amar minha família, eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que ser feminista, né, hoje em dia, né, não pode ter duas pessoas que se ajudam, não, uma tem que ser maior que a outra. Não importa se o Deus, na palavra de Deus, ele disse, olha, a mulher foi feita para te auxiliar, o homem é a cabeça, mas os dois formam. Cara, no teu corpo, a cabeça é mais importante que a tua mão? A cabeça é mais importante que o teu coração? A cabeça é mais importante que o teu ânus? Fica com ele trancado, vê se você vive bem, vê se o resto do corpo funciona. Não tem mais importante. Todos nós somos importantes. E não importa se você é homem, se você é mulher, se você é idoso, se você é criança. Não importa. Dentro de Deus, dentro de você, abriga o Espírito de Deus, independente. Toda vida conta, toda vida é importante. Outra coisa também que eles adoram falar, vamos defender os animais. Lê a Bíblia. Vê para que Deus fez os animais. É pra gente se alimentar. É para isso. Acabou. Você não vai comer o seu cachorro, você não vai comer o seu gato, mas tem bichos que foram feitos para isso. E lê a Bíblia. Então se Deus, que inventou todas as coisas, disse comam, eu vou ficar problematizando. Ah não, porque, cara, Deus não te pediu para você pensar nisso. Eu acho que você só fica pensando nesse tipo de coisa porque você não fez nada na sua vida.
O tempo que gasta pra gente amar as pessoas e ajudar, tem gente demais passando necessidade. Eu não teria nem tempo pra ficar pensando nessas maluquices. E tem gente que vive pra defender isso. As causas, as pautas. Cara, esquece um pouco a tua sexualidade, que isso não define quem você é. O dia que você chegar no céu, se tiver a graça e a misericórdia de Deus, e eu tenho certeza que temos tempos de sobra para que todo mundo se salve. Nós temos um Senhor, nós temos um caminho, nós temos uma palavra, nós temos um Espírito, nós temos um Consolador. Cara, não tem por que a gente não se salvar, desde que eu não tenha apego. Desde que eu quero o que Deus quer para mim, eu aceito isso de bom grado e não coloco nada acima disso. A minha vontade, a minha sexualidade, a minha opção. Ai, porque eu me sinto assim. Ai, porque eu me sinto assado. Ai, cara, fica quietinho um pouquinho. Quietinho, quietinho. Eu queria ver se você pudesse ver com os teus olhos o inferno e ver com os teus olhos um céu, se você continuaria dando desculpa para ficar fazendo tudo errado. Mas você vive como se não tivesse. Tá tão iludido, tá tão iludido. Vai chegar um tempo que essas coisas não vão ter mais poder sobre a sua vida porque perdeu a graça. E aí eu quero ver. Porque enquanto você se divertiu, o tempo foi passando. Enquanto a gente pode ajudar uma pessoa, sobra mais tempo para os dois fazerem junto. E quantas pessoas não reclamam? Ai, eu me sinto sozinho. Ai, como eu me sinto sozinho. Sem amor, não existe companhia. Se Deus está longe do meu coração, eu vou me sentir sozinho, eu vou me sentir triste, eu vou me sentir abatido, eu vou, se eu não tenho oração, se eu não coloco Jesus em primeiro lugar da minha vida, se eu não tenho esse amor. Percebe que todos os dias eu me emociono falando. Por quê? Porque eu sinto tudo que eu falo. Eu não estou aqui fazendo algo que é por obrigação. Muito pelo contrário, é por amor. E eu descubro que é o amor quando não existe razão. Porque se eu tenho um benefício sobre alguma coisa, existe a dúvida. Qual era o benefício de Jesus ser sacrificado por nós? O que Deus ganhava com isso? Um povo rebelde, um povo que dava as costas, já começava a fazer bezerro de ouro, começava a adorar a imagem, começava a oferecer filho, começava a oferecer um monte de coisa para Deus que não existe, por prazer. É que é difícil a gente olhar hoje, mas esses outros deuses eram o Deus da festa. Né? Era o Deus que não, esse Deus é bom, é o Deus do momento, muito louco, Continua defendendo o errado, continua indo atrás de quem defende o errado, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. E eu não falo nem agora porque o inferno ele é aqui, se você viver longe de Deus. E acabou. Sabe, eu tento dar uma abrangência de mundo para que você entenda que você não é daqui. E Deus deixa muito bem claro, eu tento despertar uma espiritualidade em você para que você entenda que tudo que você sente de ruim não vem de Deus. E Deus quer ter intimidade com você. Deus é amor. E o amor de Deus cura todas as feridas. Então não vai esperar chegar e falar Senhor, Senhor, e eles dizem, olha, eu não te conheço. Muito pelo contrário, Ele vai te chamar pelo teu nome. Ele conhece quantos cabelos tem na tua cabeça. O teu nome está na palma da mão dele, está no livro da vida. Por quê? Porque você foi um servo bom e um servo fiel, que não teve medo de obedecer, que não teve medo de abrir mão da tua vida por uma causa maior, o reino de Deus. Pense em tudo isso. Hoje é o dia que o Senhor tem te chamado. Sempre vai ter um dia que vai ser o dia que vai marcar a tua vida. E se for da sua permissão, porque é da vontade de Deus, vai ser hoje. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor te dê sabedoria e entendimento, e que o Espírito Santo cure as tuas feridas, cure o seu coração, remova todo sentimento de culpa, tira essas maluquices que o mundo prega da tua cabeça, porque a pregação de Cristo pode ser loucura para o mundo, mas para Deus é o poder de Deus vivo. Amém? Deus abençoe.